Olá, estamos começando a nossa live de hoje, claro, dia 31, um pouco mais cedo, afinal ninguém é de ferro, né? Agradeço, claro, a todos vocês, a todo esse apoio que vocês deram ao canal durante todo o ano, muito obrigado mesmo, né? Foram milhares e milhares e milhares, foram dezenas de milhares e milhares de comentários, de mensagens, né, de participação, o engajamento de vocês é fantástico. Portanto, na sua breve introdução, queria agradecer muito a vocês, tudo que vocês fizeram, né, e até agora, no final do ano, com o lançamento do meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil, do Descobrimento ao Século XXI. Muito obrigado mesmo por tudo, e esse nosso compromisso continua, né? Foi durante todo o ano de 2021, assim como em anos anteriores, mas o ano foi muito complexo, né? E apontando agora para um ano extremamente difícil politicamente, mas que a gente vai encontrar saída desse pesadelo agora em 2022. Então, agradeço a todos vocês. Se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, dessa perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil, só colocar canal no YouTube Marco Antônio Villa. E nós criamos, no final de 2021, desse ano, uma coisa muito legal, que é o membro apoiador do canal. Isso é muito importante. E eu falo todo dia, recentemente, quando nós criamos, por quê? O membro apoiador ele tem duas formas de ser membro apoiador. Seja membro, senta no computador lá, 2, 3 minutos, resolve e vira membro apoiador do canal. É muito importante ser membro apoiador do canal, que é o fortalecimento do jornalismo independente, de qualidade, plural e democrático, né? Eu conto então com vocês, é importante para o canal ter você como membro apoiador. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa e no Instagram pelo @Marco Antônio Villa oficial. Bem, o noticiário de final do ano tem aquelas coisas patéticas como a do Bolsonaro, mas eu queria buscar uma análise um pouco mais ampla, né, para não ficar na superfície dos acontecimentos, né? A pergunta, até outro dia, eu desenterrando uma pergunta lá do Francelino Pereira, quem diria, grande Francelino Pereira, foi que ele dizia que a Arena era o maior partido do Ocidente, né? Nunca me esqueço. E ele, certa vez, perguntou lá, indagado lá para um jornalista sobre uma questão, que país é este e tal. Eu acho que 2021 permitirá aos historiadores uma reflexão sobre que país é este. Né? Quando eu falo historiadores, estou falando da área das ciências humanas em geral, a sociólogos, cientistas políticos, etc. Né? E tentar entender que país é esse. Ou, e aí é muito mais complexo, entender por que nos transformamos nesse Brasil. Nesse Brasil que agora está terminando, esse Brasil de 2021. Isso exige uma tremenda reflexão. Importante. Aquelas grandes interpretações do Brasil não dão conta da complexidade e dos problemas desse Brasil da terceira década do século XXI. Então, nós temos interpretações clássicas, brilhantes, né? Desde o Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, lembrando que são 3 Casagrande Senzala, Sobrados e Mocambos, os 2 saem nos anos 30 e depois nos anos 50, Ordem e Progresso. No caso do Caio Prado Júnior, Evolução Política do Brasil, de 1933, assim como Casagrande Senzala, né? E a partir dali nós temos, então, a obra do Formação do Brasil Contemporâneo, 1942, 1945, História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. São tentativas de grandes reflexões sobre o Brasil. E, na mesma década de 30, 1936, o clássico de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né, que tem inúmeras republicações, edições críticas, é um trabalho fundamental. Tivemos depois, no final dos anos 50, um clássico, que é daqui também, assim como os 3 citados anteriormente, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né? O Faoro tem uma escrita um pouco, não é uma escrita agradável, certo? Diferente do Sérgio Buarque de Holanda, que tem uma qualidade literária fantástica, né? E é um texto um pouco mais duro, meio na pedra ali, importante, né? E toda a análise que ele faz da formação do Brasil. E seguindo o que se falava, que era muito marcada a época, começando lá na Península Ibérica, como outros clássicos de interpretação do Brasil. E nos anos 70, já em uma outra conjuntura, metade dos anos 70, a publicação do Florestan Fernandes, um livro, Calhamaço e o Florestan também tem uma escrita extremamente difícil, parágrafos de 3 páginas, tal, que é a Revolução
desculpe, burguesa do Brasil. Estou até com coisa, porque esse negócio de gripe, tosse, vocês sabem como é que está São Paulo, né? Especialmente São Paulo. Eu queria... esse Brasil não existe mais, desses autores clássicos. Nós temos um outro Brasil, muito mais difícil de interpretação. Complexo, plural, fragmentado, partido. Esse é o Brasil que nós veremos no processo eleitoral de 2022. É um Brasil, portanto, que a análise política tem de ampliar, abrir o foco e ver essa complexidade desse país. Que país é este? Né? Não é mais aquele dos trabalhos clássicos, dos anos 30, 50 ou anos 70. É um outro Brasil, para o bem ou para o mal, né? Mas é um outro Brasil. Um Brasil que tem uma série de ressentimentos, ódios e frustrações de percalços econômicos, e foram muitos nas últimas décadas. Mas mais do que isso, da formação das grandes regiões metropolitanas que criaram outros laços de sociabilidade, de relações com o trabalho, questões culturais e a participação política. A cidadania, que é a Constituição a brilhante e a melhor de todas as constituições brasileiras, a de 1988, deu todas as condições aqui para a construção da cidadania, num país marcado pelo arbítrio desde a independência, nós não temos ainda uma formação de uma cidadania, né? Temos fragmentos aqui e acolá, e esses fragmentos dificilmente eles se conectam. E isso ficou muito claro em 2021, no trágico, provavelmente seja o pior ano da história do Brasil republicano, né? Sem nenhum exagero, pela tragédia que nós vimos. E por quê? Porque fenômenos de tragédias e problemas sociais, sanitários, econômicos ocorrem externo ao poder político. Dessa vez, foi o poder político que fomentou ainda mais a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Quer dizer, o poder político, em outros momentos históricos, em questões econômicas, sociais e sanitárias, se enfrentava, dessa vez fez o trabalho contrário, fomentou, estimulou, desenvolveu, porque o presidente da República tem ódio, ele não tem noção de pertencimento, ele não tem empatia. Nós temos um psicopata, um assassino, um ladrão na presidência da República, um ladrão, um homem cruel, como eu sempre digo, e covarde, né? E isso não tem nada a ver com a tradição da nossa história. Tivemos ao longo da República, tantas vezes nós falamos isso aqui, inúmeros problemas, mas nada que se aproxima ao Jair Asmodeu Bolsonaro, nada. E o ano, especialmente, da tragédia que foi 2021, o primeiro quadrimestre, meu Deus do céu, tantas tragédias nós vimos pelo Brasil, e vimos um presidente e uma caterva ministerial e os capachos verde-oliva do Palácio do Planalto, junto com setores da sociedade, sim, que apoiaram, incentivaram a tragédia. Quando eu leio sobre a Alemanha nazista, e tem aqui inúmeros trabalhos, e vejo, agora eu gosto muito em termos militares do livro do Antony Beevor sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um calhamaço de mais de 1000 páginas, e fico vendo toda a barbárie feita pela Alemanha nazista, em especial. Eu fico pensando, quantos sentaram em Nuremberg? Menos de 2 dúzias no primeiro julgamento do Nuremberg. Será que 24 pessoas, 24 pessoas produziram aquela barbárie? Quantos milhares participaram daquilo? E dos campos de concentração, e dos fuzilamentos, e dos estupros, e das mais de 7.000 cidades destruídas na então União Soviética? Tudo. Será que foram só 2 dúzias de líderes nazistas? E aqueles que voltaram? Para onde eles foram? Foram julgados? Não. E o que eles fizeram? O que eles pensaram de tudo aquilo? Esconderam, porque a conjuntura era outra, pós-45, especialmente na Alemanha Ocidental, né? Então, Alemanha Ocidental, é por aí. O que aconteceu? Será que a barbárie foram só aqueles, os membros do Partido Nazista? É isso? Claro que não, né? Claro que não. A mesma coisa agora. Agora, nós temos doutores Mengeles. Doutores Mengeles. Aí, e são dezenas. Nós temos concessionárias de rádio e TV que usaram a concessão pública para estimular a morte e o ódio entre os brasileiros. E são muitos, e vocês sabem, né? Concessionários que receberam, claro, legalmente ou ilegalmente, fortunas, não só do poder público, mas empresários nazi-fascistas. Relatei
Até passando em frente no shopping em São Paulo, a um desses nazifascistas, vi lá um negócio dele vazio, fiquei satisfeitíssimo. Era um que disse que se morresse 5 mil, qual era o problema? Quando começou a pandemia. Mas a esse Facínora, lembrar que não morreram 5 mil, morreram até agora 620 mil. Mas se tivesse morrido 5 mil, né, já seria muito. Esse Facínora, né, para ele tudo bem, o que importava para ele é o dinheiro. E como 2021 mostrou que o dinheiro se sobrepõe a tudo, né? Tudo, tudo, tudo. Não é só no campo dos negócios, mas no campo da religião. Quantas vezes nós falamos isso aqui, né? E não falta exemplos. Não falta exemplos. Falsos pastores não são pastores. É um negócio. É um modelo de negócio que eles descobriram. São os empreendedores do mercado da fé. São os empreendedores. Perceberam que ali era fácil ganhar dinheiro. O povo pobre, humilde, sem Estado, sem cidadania. Porque eles não vêm me enganar, nem a você. Não vão vender feijão milagroso. Não vão pegar você e colocar lá no Rio Jordão, fazer aquela palhaçada. Né? Não, porque você vai dizer, estou fora, eu vou dizer, estou fora. Mas é o povo pobre, o povo miserável, que não tem Estado. Quando eu falo que não tem Estado, não tem educação, não tem saúde, não tem segurança pública, não tem futuro. É com esse que esses mercadores da fé exploram e usam dessa massa eleitoralmente e vendem o suposto controle que eles têm desse colégio eleitoral, violando, além de tudo, além do caráter, da honra, a Constituição. Eles retiram, e não custa lê-lo, né? O capítulo do artigo 14, esses vendilhões do templo, sepulcros caiados, oportunistas. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Então, eles querem vender o voto, e é dos pobres, não é o seu, não é o meu, não é o nosso, porque nós temos discernimento. Apesar de tudo, com todos os problemas, nós sabemos o que é cidadania, mas milhões de brasileiros não sabem, aqueles que passam por esgoto em frente às suas casas, né, que são marcados pela violência policial, pior ainda se foram negros, mestiços, mulatos, aí é repressão mesmo. Os mais pobres, o que acontece, basta ver os presídios, né? E esses mercadores da fé, que entenderam que é um modelo de negócio muito rentável, não pagam impostos, não pagam impostos. Dinheiro entra, sai, não há controle, mas controle algum. E usam dessa massa, pobre massa, né, miserável, que não tem saída, não encontra, porque se não tivesse Estado, como não tem, poderia ter partidos políticos, comunidades de base. Tudo foi destruído. Eles não têm apoio nenhum. Vão ser apoiar em quem? No oportunista, que supostamente o falastrão se intitula pastor, não é pastor de coisa alguma, né? Pastor de nada. Bíblia, que Bíblia? Nem sabe, nem leu, nem conhece, nem estudou os clássicos. Pô, e que 2000 anos de escrita sobre isso. Os grandes teólogos discutiam a era patrística, que eu sempre falo aqui, que vai do século I até Isidoro de Sevilha, por exemplo, ali, por volta ali do século VIII, né? Nada. Eles querem atrás de dinheiro, e é muito fácil ganhar esse dinheiro, porque as pessoas estão desesperadas. E vimos o que foi em 2021, vimos a tragédia do que significou 2021. Por outro lado, esses mercadores da fé, eles se alimentam também da cultura de massa, dos que resistem a essa barbárie que é a cultura de massa no Brasil. É um negócio inacreditável. Eu abro portais toda manhã, acompanho o dia inteiro, sites, mas especialmente portais, e fico descendo a barra e vejo coisas de arrepiar os cabelos. E eu não sou um moralista, hein? Registre-se. Mas eu vejo coisas de arrepiar os cabelos. Não é possível. Uma cidadã patrocina uma festa, que eles usam uma expressão aí, que não vou usá-la aqui, durante 2 dias, em que vale tudo. Sodoma e Gomorra é coisa de criança, comparada à festa que a moça patrocinou. E ela virou uma espécie de referência nacional. E as pessoas falam, não queremos 2 dias, queremos 7. E eu fico me lembrando, eu falo, mas espera, o que é isso? E é referência. Aí outras do gênero, e outros do gênero. Tem um monte diariamente, as coisas mais terríveis.
E em momento algum defendo censura, eu estou só falando que é o produto do lixo da cultura de massa, mas não é aquela cultura de massa que a gente falava nos anos 70 e 80, não! É muito pior! É muito pior, é uma cloaca que é aberta e acende, e vem, e fica aí, e viram ídolos. Aí eu imagino o sujeito pobre, miserável, numa situação terrível, lá no fim do mundo, sem polícia, que a polícia é só para matar, sem saúde, sem água e esgoto tratado, sem educação, sem emprego, sem nada. Quando, por algumas vezes, porque nós temos mais celulares que habitantes no Brasil, por alguma vez tem acesso a esse tipo de informação, fala assim, mas eu não quero isso para o meu filho, para minha filha. E aí o mercador da fé, o oportunista, o empreendedor que está lá, fala assim, busca dar aquele ar de moralidade, que é falso. Falso, eu sei cada história que vocês não imaginam. E aí capta também esses miseráveis. Quando eu falo miseráveis, não é no sentido pejorativo, não, são gente que não conseguiu chegar a ser cidadão. Aqueles lá atrás, no final do século XIX, quando eu falo que da passagem de escravo para cidadão não ocorreu no Brasil. E não ocorreu uma série de outros descendentes que não têm vinculação direta com a escravidão, mas que não têm cidadania. E essa cultura de massa é outra coisa terrível, e 2021 mostrou isso. Horror, 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 horror. Como diria, né, subindo o Rio Congo, lá no coração das trevas. Um negócio inacreditável, inacreditável. A questão, agora, que eu tenho visto, frente a tudo, a dificuldade, os partidos políticos não têm ideologia, não se organizam, não conseguem entender o Brasil, não discutem o Brasil. As alianças são patéticas, alianças somando votos. Como se eu, você, nós fôssemos um número. E aí, nesse número, nessas composições, que não tem nada de política ideológica, eles estão dividindo o poder o ano que vem. E nós estamos aí só para referendar o que eles decidem. E agora tem uma leitura, no meio disso tudo, que é terrível. É terrível. Que combater a corrupção prejudica a economia. É verdade. Combater a corrupção prejudica a economia. Essa é fantástica. É uma jabuticaba brasileira para apresentar para o mundo. Quer dizer que o combate à corrupção, e agora parece que é um consenso, hein? Um consenso entre eles, que o combate à corrupção prejudica a economia. Então, vamos deixar a corrupção para ver se o país cresce. E tudo bem, para eles, não para você, para mim, para nós. Então, perceba, que país é esse? A pergunta está aí colocada, que país é esse? Né? Eu vi agora hoje um cidadão patético, ridículo, que eu já falei tantas vezes o nome dele aqui, nem vou falar, uma entrevista, ele dizendo assim, é necessário ampliar o diálogo. Fantástico! É necessário ampliar o diálogo, disse ele. Na verdade, o que ele está dizendo é que é melhor fechar os olhos para a corrupção. É isso, porque para eles diálogo é fechar os olhos. Deixa roubar, acabou, vamos pensar no país. É isso, é isso. E aí eu me lembrei, e o amanhã? E o amanhã? E que o amanhã não seja hoje, né? Que o amanhã não seja hoje. Eu acho que esse é o que todos nós queremos, né? Que 2022 não seja 2021. Seja, né? Agora depende do quê? Claro que eu vou falar assim, depende de você, de mim, de nós, mas é mais do que isso. Que a gente sabe que há coisas muito mais poderosas do que o nosso desejo individual, não é verdade? Que nós podemos ser livres, né? No momento que a gente está digitando o número dos nossos candidatos, no dia 2. O problema é ser escravo durante 4 anos. Aí voltamos a Rousseau, lá no Contrato Social, no livro 3. Mas a questão que se coloca é essa. Nós temos de construir a democracia no Brasil, mecanismos permanentes de consulta popular, de participação, colocar em prática a Constituição que eu tanto cito e falo e mostro. Esse é o nosso. É difícil, é mesmo, é muito difícil, porque as forças de conservação, estou lembrando de um historiador francês, as forças de conservação são muito mais poderosas do que as forças de transformação, mas muito mais. Muito mais. Num país que tem dificuldade de tratar com rupturas, nós temos há medo da ruptura, porque a ruptura constrói uma nova ordem. Mas é sempre quando você está num processo de ruptura, há uma tentativa sempre de conciliação com o passado. Pô, desculpe, mas tem de voltar a ele.
o meu mais recente livro, Um País Chamado Brasil, do descobrimento, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI. Nós não fazemos essa ruptura. E o que acontece? A nova ordem é dominada pela antiga ordem. Portanto, não é nova. O passado nunca passa, para lembrar um pouquinho do William Faulkner. Né? E isso vai, mas até quando? Que é a pergunta, acho que qualquer um de nós faríamos. Até quando nós vamos ficar? Até quando a gente vai dizer que país é esse? Até quando não vão ter respostas? Falar, não, olha, é isso, e vamos caminhar. Porque o cenário que eu vejo para o ano que vem, em termos políticos, hein, é preocupante. Eu não estou vendo discussões, e o meu canal mostra isso, políticos e ideológicas, né? Discussões sobre o futuro seu, meu, nosso, e das grandes questões estruturais do país. Nós não temos mais elites, dirigentes no sentido sociológico, que eu estou falando, clássico, não temos. Mas nas diversas áreas, hein? Elites empresariais nós não temos, culturais, intelectuais, etc, etc. Não temos. Mas por que não temos? Esse ponto de interrogação é que nós vamos ter de responder aos pesquisadores, se debruçar sobre isso e apresentar respostas no campo científico, não no campo panfletário. Essas são questões centrais. E aí? Né? O que aconteceu conosco? Por que estamos assim? Por que você tem um fracasso das elites, uma liderança? Jair Bolsonaro é produto desse processo histórico. Há um processo histórico. O problema não é só ele, que é grande, é mais do que isso. É o que produziu Jair Bolsonaro. Quer dizer, o processo histórico que levou aqui um acelerado, fosse presidente da República. Desprezasse, por exemplo, agora no caso da Bahia, a tragédia, e vai a um circo, vai a um parque de diversões, fica passeando, e não está nem aí. Não, porque ele sabe que para o bolsonarismo raiz, ele pode fazer o que ele quiser. E esses fanáticos são tão medíocres que eu chamo de mito. Mito políticos, no caso que nós, são aqueles que têm uma história e têm algo a apresentar, desculpe, que têm algo a apresentar, que são geralmente bons oradores, que têm conhecimento um pouco da história clássica, né, da filosofia, da sociologia, conseguem articular discursos convincentes para os seus adeptos. Não é o caso dele. Ele é um semi-letrado. Ele mal consegue falar. Ele não acerta duas frases. Ele tem problemas cognitivos seríssimos. Qualquer um percebe. Um vocabulário de 500 palavras. Vive no mundo falando palavrões, xingamentos, porque ele não consegue. E aí ele corre para se apoiar nos mercadores da fé, os falastrões, os que adotaram o modelo de negócios bilionário, que já estavam antes aí. E tinham apoio político de outros, que estão querendo voltar, e que eram assim com eles. Agora, há uma questão histórica que nós temos de aprofundar. Se nós tínhamos, no final dos anos 80, com a promulgação da Constituição, tudo pronto para realmente construirmos um novo país, tínhamos um novo ordenamento legal, o fracasso da ditadura, a valorização da democracia, estava tudo... Nunca a extrema-direita e a direita reacionária teve tão desmoralizado, estava tudo pronto, mas o lulofernandismo não quis. Não quis, e foram 21 anos. 8 de Fernando Henrique, 13 de PT. Optaram pela aliança com o que havia de mais reacionário. Não optaram com aliança com setores de centro-direita democráticos, não. Com os mais reacionários. E trouxeram ao primeiro plano da cena política para serem protagonistas com eles. Os derrotados. Aqueles identificados com o que havia de pior no regime militar. Gente reacionária, velhos coronéis. Trouxeram porque era importante. Para a democracia não era. Mas garantimos uma maioria confortável. Isso não importa. Importa. Você pode ter 50% mais um no parlamento. O importante, tendo 50% mais um, você aprova as questões que são centrais. Você não precisa ter 70% dos votos, 80%. Mas você precisa de PEC. Mas, cara, será que para governar precisa de tantas PECs? Que país é esse que precisa para governar você precisa mudar a Constituição toda hora? Que país no mundo democrático é assim? Nenhum, só o Brasil. E ninguém fala, só nesse espaço. Falando nisso, aproveitando um parênteses, hoje eu estava lendo o Rui Castro, sempre uma leitura indispensável, inclusive eu gosto muito da análise que ele faz sobre a semana de 22, que muitas das questões que ele vem dizendo, eu conversava com alguns amigos para tentar entender como é que explicaria o romance dos anos 30, regionalista, os grandes clássicos, que não tem nenhuma relação com a semana de 22, né? Mas, sem entrar nessa discussão, que é uma outra questão,
Ele fala, há um certo consenso que as pessoas estão dizendo que Bolsonaro tem de ser preso. Qual foi o primeiro lugar onde se falou isso? Aqui. Qual foi o primeiro lugar que nós cunhamos a expressão rastaquera? Ontem, inclusive, reproduzido em vários lugares que eu vi. Aqui, né? Aonde falamos que ele não trabalhava, que Bolsonaro não trabalhava, e usamos uma expressão muito educada, um mandrião, mandrião. E o Trading Topics do Twitter, Bolsonaro vagabundo, Bolsonaro vagabundo, Bolsonaro vagabundo, e sua caterva é vagabunda. Todos que estão no Palácio Planalto são todos vagabundos, ninguém trabalha, né? Bolsonaro vagabundo. Eu não vou falar vagabundo porque nós somos aqui educados, né? E a finesse, eu busquei desenterrei uma expressão pouco usada, mas que no passado se falava muito, mandrião, e assim como falando caterva, né? Que também era pouco usado, assim falado, ao menos popularmente, malta, e por aí vai, né? Várias que no canal, mas foi aqui nesse canal. E por que nós somos diferentes? Aí que é a questão. Nós somos diferentes, somos. E porque nós buscamos entender o mundo, aí tem de passar pelo estudo. Sem estudo, sem sentar e estudar a história do Brasil, do mundo, entender do século XX, por exemplo, os fenômenos mais recentes, estou aqui com belos trabalhos que eu estou lendo, você não consegue ter um olhar explicativo do que está ocorrendo no Brasil, mas é preciso estudar. Mas ninguém estuda. Ninguém estuda. Vamos lembrar que um ex-presidente da República dizia que pior que ler era só correr na esteira. Lembra-se? Não é verdade? O atual diz que há 3 anos não leu nenhum livro. Mentira, nunca leu nada. Nunca leu. Eu estive com ele, eu conheço. Ele não entendia nada do que eu falava. Ficava aquele olhar, sabe aquele olhar baço da ignorância, que parece que é um olhar blindado, você fala, bate volta, bate volta. Não entendia o que eu falava. Um aluno do curso fundamental entenderia. Ele não entendia. Não entendia o que eu falava. E aí eu tentava facilitar, explicar uma coisa mais simples, para ver se dali ele conseguia falar alguma coisa, para daí você estabelecer um diálogo. Ele não entendia. É um idiota. É um idiota. Agora, como é que um idiota chegou à presidência da República, cercado por idiotas? Ninguém se salva naquele ministério. Ninguém se salva. Né? Os que ficaram até agora, muitos se iludiram no início. Os que ficaram até agora são tão idiotas como ele, são tão criminosos como ele. São partícipes do genocídio. E a história não os absolverá. A história não os absolverá. E não é vingança, não, viu? É justiça. Por isso que eu volto a uma expressão, se não me engano, era uma música do Lobão, mas faz tempo, acho que dos anos 90, vou até perguntar para ele, mas tinha uma música que falava assim, que o amanhã não seja o hoje, uma coisa assim. Vou dar uma procurada, que uma vez, faz tanto tempo, acho que uns 25 anos atrás, mas eu diria aqui que o amanhã, 2022, não seja o hoje, 2021. Agora vai depender muito da gente. Agora não é uma tarefa fácil, não. Eu não vou vender ilusões, né? Falar que se nós vamos chegar lá no dia 2 de outubro, está tudo resolvido, como condão, né? Uma varinha de condão. Não, não. Os problemas estruturais do país são gravíssimos. Então vai depender muito da nossa disposição, perseverança, perseverança, e não ter qualquer contemplação com bolsonaristas e Bolsonaro. Eles não têm noção de pertencimento, não têm empatia, eles não têm sentimento, são assassinos. São assassinos. Viram toda essa tragédia de 620 mil mortos, não derramaram uma lágrima, não mostraram um gesto de solidariedade. Nada, tal qual o que eles chamam de mito. Então não tem que ter contemplação. Eu não consigo falar com um bolsonarista, porque o ódio, o ressentimento que eles trazem e a visão nazista, eles são nazistas e fascistas. Pega um pouco do fascismo, eles não sabem nem a diferença entre as duas coisas, tá? Pode até assistir meu curso, que é fascismo, mas eles nem sabem. Mas eles vocalizam o ódio nazifascista. E ainda bem que não sabem, não leram, porque são tão ressentidos, têm ódio do conhecimento. Eles não leram os clássicos, tanto do nazismo como do fascismo, senão nós estaríamos numa situação pior ainda, pior ainda. Então, que país é esse? É a pergunta. Ufa! Adeus 2021. Ufa! Adeus Bolsonaro. Vamos enfrentar 2022. E eu quero enfrentar 2022. Nós aqui vamos enfrentar e vencer. Por isso que é muito importante ser membro apoiador do meu canal. Prestigie o jornalismo independente, de qualidade, plural e democrático. É muito fácil. Entra, tem 2 formas.
tranquilo, 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 tranquilo. Nós teremos uma série de entrevistas, estamos agora postando com o Roberto Freire, presidente do Partido Cidadania, mas temos uma série delas já marcadas agora para janeiro de 22, né? E sempre nesse sentido, plural, democrático, mais amplo, para tentar entender toda a conjuntura. Por outro lado, lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial. E, relembrando outra vez, não custa o meu mais recente livro, que tem essas preocupações espalhadas pela história do Brasil, pelos 5 séculos, um país chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI. É isso, estamos terminando o ano, agradeço muito, 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 muito a todos vocês e vamos manter a perseverança, a defesa da República, do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 1988. É isso, voltaremos a nos encontrar. Até!